Boa noite, doutor. Hamilton, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem? Perfeito. E o A imagem está senhor? boa? Tudo bem também, graças a Deus. Tá boa. Boa noite. O pessoal está Boa noite, entrando prazer aqui. estar aqui. Pessoal, Vamos proseando enquanto a turma chega aí, né? sim, com certeza. Pessoal, primeiramente, queria desejar boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui no meu Instagram. Sempre uma alegria poder tratar dessas temáticas tão relevantes, tão imprescindíveis para nosso estudo da prática do direito penal, do processo penal. Toda semana a gente tem se reunido aqui, nos aprofundando nos estudos desse sistema processual penal, né? Hoje, o tema é uma live muito especial, porque vamos tratar de uma questão de grande relevância. Algo muito importante até mesmo para crimes, investigações de crimes financeiros, que são os relatórios de inteligência financeira do COAF. Vamos entender juntos como é que esses relatórios funcionam, qual que é o papel dentro das operações policiais, como é que impactam diretamente a persecução penal. É um tema muito importante mesmo. Portais jurídicos têm noticiado com muita contundência, com muita repetição, até mesmo pela controvérsia que tem se fixado na jurisprudência quanto à questão de será que precisa de uma autorização judicial, será que não precisa? O STJ tem firmado uma posição, o STF, as duas turmas discordam. Nós vamos nos aprofundar também nisso. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui a honra de receber um convidado muito especial, Dr. Carlos Renato Xavier de Rezende, que é policial federal, atualmente ocupa o cargo de coordenador-geral de monitoramento de lavagem de dinheiro e afins no Ministério da Fazenda, possui ampla experiência na apuração de crimes de lavagem de dinheiro, já chefiou o núcleo de análise de dados de inteligência policial da Polícia Federal, coordenou a Rede Lab, foi laureado com diploma de mérito do COAF e é professor na Academia Nacional de Polícia, ou seja, é realmente um convidado que tem vivência prática, tem experiência quanto a essa questão dos relatórios de inteligência financeira, tem um conhecimento profundo e vai nos auxiliar bastante. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Um grande doutor Hamilton. prazer recebê-lo. E gostaria que o senhor se apresentasse agora melhor para o público, contasse um pouco da sua trajetória, especialmente quanto a esse trabalho referente aos relatórios de inteligência. Fique à vontade, a palavra é sua. Tá ótimo. Primeiro, para agradecer, doutor Hamilton, pelo convite. Ah, há algum tempo eu já venho sendo convidado para falar um pouco sobre o tema e eu achava que não era o momento ainda, em razão de outras atividades. E depois que conversamos, você conseguiu me convencer a vir aqui e a bater um papo com você e a sua audiência aqui, a quem eu agradeço pela participação. A minha trajetória profissional, desde que entrei, há 20 anos atrás, na Polícia Federal, sempre foi investigações envolvendo crimes financeiros, lavagem de dinheiro e infrações penais correlatas. Você já leu o meu currículo resumido, eu vou dispensar maiores apresentações, mas quero fazer aqui um desagravo e deixar claro para todos que estão me assistindo que venho aqui hoje na condição de acadêmico, né, de operador do direito, para conversar sobre esse tema. Não falo pela Polícia Federal, não falo pela Secretaria de Prêmios e Apostas, não falo pela Rede Lab, enfim, estou aqui como Carlos Renato, colega de vocês, operador do direito, acadêmico, interessado no assunto, pesquisador desse tema, para que fique bem claro, para que depois não diga assim, mas ele falou como policial federal, ele falou como coordenador geral Sim, de monitoramento de lavagem de dinheiro e afins da Secretaria de Prêmios e Apostas. Não, essas são as minhas qualificações, mas hoje eu estou aqui na condição de acadêmico e operador de direito para conversar com vocês sobre esse tema tão relevante. Doutor perfeito. Hamilton, agradeço então por poder fazer esse esclarecimento, para que não haja depois nenhum tipo de má interpretação do que a gente vem a falar aqui. Tá bom? Com certeza. Bem, doutor, aqui eu vi uma postagem do senhor sobre o relatório de inteligência financeira, né, que o senhor comentava acerca da sua experiência. O senhor já teria ali 20 anos em torno do tema. E, ultimamente, essa é uma questão que tem aparecido muito, né? Não só nas notícias, como a gente tem falado, mas também nas investigações de crimes financeiros. Eu trabalho aqui no escritório Sá Souza, aqui em Belém do Pará, e nós lidamos com alguns casos de crimes econômicos, lavagem de capitais, e
os relatórios de inteligência financeira são documentos que constantemente nos deparamos, né? Sempre temos que estar nos atualizando, estudando bem, entendendo esse tema. Então, nós que somos da área da advocacia, temos que nos especializar também quanto ao conhecimento desses relatórios. E por isso que é muito importante, né, entender a sua visão como acadêmico também, mas também trazendo essa experiência, né? Eu queria só dar boas-vindas também aqui a alguns colegas que estão entrando, doutora Marcele, doutor Rômulo, o Flávio, Marquês, muita gente aqui acompanhando a gente. Pessoal, podem encaminhar aqui um comentário no chat, fiquem à vontade. Podem mandar suas perguntas. Quando chegar ao fim da live, nós vamos tentar responder as perguntas. Vamos também temos um anúncio aqui para quem ficar até o final dessa live de um possível material que nós vamos trabalhar aí. Então, nós vamos anunciar para quem ficar até o final. E fiquem à vontade para comentar. Boa noite a todos. Doutor Rômulo deu boa noite também. E eu queria, doutor, que o senhor ficasse bem livre mesmo. A ideia aqui não é fazer algo tão formal, mas um diálogo saudável. E que o senhor ficasse à vontade para realmente dar a aula que o senhor pensou em fazer aqui quanto a esse tema. Você pode ficar à vontade, a palavra é sua. E ao final nós vamos trazendo aqui algumas perguntas, se for o caso, para o senhor responder também. Tá bom? Tá ótimo, doutor Milton. Obrigado. Eu pensei em iniciarmos fazendo um overview sobre o sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro, até chegarmos ao relatório de inteligência financeira. E aí, particularmente, me interessa muito dividir com vocês o meu ponto de vista com relação aos RIFs de intercâmbio, que alguns chamam de RIF a pedido, de RIF por requisição, entre outros nomes que a gente tem visto por aí. Eu queria fazer um contraponto com relação a isso, que vai fazer toda a diferença na hora de interpretar, sob meu ponto de vista, e não desejo convencê-los, mas apenas trazer argumentos sólidos para que vocês possam pensar e elevar pensamentos críticos a respeito, com relação à necessidade de autorização judicial para se ter acesso aos relatórios de inteligência financeira no modelo de intercâmbio. Se me permitir, Hamilton, eu vou fazer então esse overview, buscando lá na Lei 9613, né, que é a lei de regência. Existem várias outras normas que tratam do assunto, mas a lei de regência é a 9613, né, alterada posteriormente em 2012, que fez toda a diferença também essa alteração legislativa pela Lei 12683. Então, o que nós temos lá? A Lei 9613 ela é uma lei híbrida. Ela tipifica o crime de lavagem de dinheiro, então ela traz aspectos, né, disposições de direito penal material. Ela traz procedimentos especiais para o processamento desse crime, então ela traz aspectos também do direito processual penal. E ali, a partir do artigo 9º, ela vai trazer os seus aspectos de direito administrativo, né? Definindo, então, o sistema brasileiro, ou pelo menos iniciando ali, trazendo as balizas maiores que vão orientar com relação ao sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro e de comunicações, então, ao COAF. Se a gente pegar, então, aí, eu vou deixar de lado agora, meus amigos, o direito penal, o direito processual penal, e vou me ater aqui na parte do direito administrativo para tentar esclarecer melhor aqueles que têm interesse ou que ainda não vislumbram dessa forma, como é que funciona, como é que se dá essa relação entre a produção de conhecimento, o tratamento desse conhecimento pelo COAF e a disponibilização desse conhecimento para as autoridades competentes. Se vocês forem lá no artigo 9º da Lei 9613, é um rol taxativo, e ele vai dizer ali quais são as atividades econômicas mais suscetíveis à lavagem de dinheiro. Então, o artigo 9º não vai trazer a pessoa que exerce aquela atividade, ela vai trazer a própria atividade. Lá ele vai discriminar as atividades que, no entendimento do Estado brasileiro, né, a partir da promulgação da lei, são as atividades econômico-financeiras mais suscetíveis à lavagem de dinheiro. Entre elas, obviamente, está o sistema financeiro nacional, criptoativos, factoring, compra e venda de joias, entre outros. Pois bem, então você vai ter lá esse arcabouço, esse rol ele é taxativo. Então, está no artigo 9º, então significa dizer que
as pessoas, agora sim a gente vem para as pessoas físicas ou jurídicas que exploram essas atividades, quais atividades? Do artigo 9º, são pessoas obrigadas, aí daí vem o nome pessoas obrigadas, a, primeiro, o papel de vigilância, né? Ele vigia, então, aquele segmento a partir dos seus clientes, a partir da sua operação, com base nas normas do órgão regulador. Eu já volto para esclarecer isso um pouco melhor, mas essas pessoas, então, que exploram essa atividade, elas têm o dever de conhecer o seu cliente, fazer uma abordagem baseada no risco, né, com relação às suas operações, e providenciar a due diligence desses clientes, né? Ou seja, estar em constante entendimento do mercado onde ele atua, das operações em que ele promove e dos clientes que com ele operam. Por quê? Advém da lei, então, essa obrigação para que essas pessoas, ao se depararem com operações, nesse momento, suspeitas de lavagem de dinheiro ou de outro ilícito, perceba que a lei fala ilícito, e não ilícito penal, simplesmente outro ilícito, elas comuniquem à unidade de inteligência financeira, o órgão central do Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que vai recepcionar essas informações. Então vamos lá, nós temos aqui claramente 3 atores. Primeiro, são as pessoas, então, que exploram essas atividades. Essas pessoas que exploram essas atividades, como eu disse, elas têm a obrigação de vigilância, identificar os seus clientes, conhecer as operações e, ao se deparar com operações suspeitas, comunicar à autoridade competente. Mas essas operações suspeitas não surgem do nada. Elas são estabelecidas pelo órgão regulador e supervisor daquela atividade. Vamos passar agora, então, a utilizar o sistema financeiro como o parâmetro aqui para que a gente possa falar um pouco sobre isso com mais detalhes. Imagine, então, uma instituição financeira. Uma instituição financeira, eu, você, o doutor Hamilton, nós somos clientes de instituições financeiras, instituições de pagamentos, lato sensu, instituições financeiras. Quando você tem a conta lá, você tem uma movimentação financeira. Mas aquela instituição é obrigada a te conhecer. Por isso que ela te pede comprovante de renda, endereço, e com o passar do tempo, com o seu relacionamento financeiro com aquela instituição financeira, ela vai te conhecendo bem econômico e financeiramente falando. E aí, para que ela possa, então, identificar as operações em que o Renato, que o Hamilton, qualquer um de nós, porventura, a gente exerça, opere, com características de suspeitas, ela não tira isso do nada, não vem do simples entendimento dela. Ela deve se basear nas normas expedidas pelo órgão regulador para essa finalidade específica. O Banco Central tem 2 normas, a Carta Circular 3978 e a Circular 4001, onde ela vai estabelecer todo o arcabouço normativo para as instituições financeiras, para que elas possam, orientadas por ela, identificar, então, os seus clientes, as movimentações. Eu estou sendo bem resumido aqui, tá, gente? Se você ler a lei lá, a partir do 10, 11 e o 12, você vai ver que tem mais coisas aí. Mas, resumidamente, as instituições financeiras, então, como exemplo, como eu disse, vão tratar de identificar o cliente, das operações que ele faz, de registrar isso, de conhecer um pouco mais a fundo, por isso a due diligence desses clientes, e entender se aquela operação, com base na norma do órgão regulador, nesse caso o Banco Central, tem características de operações suspeitas. Toda vez que ele se deparar com as características das operações suspeitas, a partir do que ele conhece do negócio, do que ele conhece do cliente, cotejando então com as normas do Banco Central, me refiro aqui ao sistema financeiro, ele tem a obrigação, perceba que é um dever mesmo, não é um poder, é um poder-dever, né? Ele tem que comunicar ao órgão competente. E o órgão competente, para receber essas informações, que nesse momento são meras suspeitas, é o Conselho de Atividades Econômicas, o COAF. Então, instituição financeira, exemplo, Banco do Brasil, está lá, tem o cliente Joãozinho. O cliente Joãozinho opera com o Banco do Brasil, é cliente do Banco do Brasil há 10 anos. Ele conhece o perfil econômico-financeiro do Joãozinho. De repente, o Joãozinho começa a fazer operações que saem da rotina ou desalinham com aquilo que o banco conhece do Joãozinho. Acende o alerta lá, dentro dos seus parâmetros, obviamente, e ele vai analisar com um pouco mais de prudência aquelas operações, cotejando, então, com as regras estabelecidas pelo órgão supervisor regulador Banco Central.
Ao fazer essa análise, ele identificando ali que existem, então, as suspeitas de que aquela operação tenha relacionamento a uma atividade ilegal ou um ilícito e a própria lavagem de dinheiro, especialmente a lavagem de dinheiro, porque a lei trata da lavagem de dinheiro, o Banco do Brasil tem a obrigação de fazer essa comunicação ao COAF. Então, tratamos aqui da primeira parte. E entra, então, o COAF. O COAF, se você pegar lá no artigo 14 da Lei 9613, pulando um pouquinho então, vou até ler aqui porque eu lembro de cabeça, mas talvez me falhe alguma questão importante. Lá no 14, ele vai criar o COAF. Lá na lei diz cria no âmbito do Ministério da Fazenda, enfim, isso já mudou para uma outra legislação. O COAF hoje está vinculado ao Banco Central do Brasil. Mas a sua atribuição é a mesma. Ele tem algumas atribuições, mas as principais atribuições do COAF, no que diz respeito à inteligência financeira, sem medo de deixar algo de fora, são 3 verbos: receber, examinar e identificar. Então, diz lá, o COAF vai receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas das atividades previstas nessa lei. Na lei de lavagem de dinheiro, então ele está falando suspeitas de lavagem de dinheiro, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, obviamente, né? Então ele não passa a ser o único a tratar do caso. A autoridade policial, por exemplo, lá na Lei Complementar 105, se a instituição financeira se deparar com um crime e tiver os elementos ali do crime, com base na Lei Complementar 105, a instituição financeira pode comunicar essa infração, e até deve comunicar, à autoridade competente para a investigação criminal daquele fato. Então perceba que isso não elide, não tira, não substitui as competências institucionais e as outras legislações que tratam disso. Aqui a gente está falando especificamente das operações suspeitas. O COAF, então, vai receber essa comunicação. Perceba, se você entrar no site do COAF, você vai ver lá no repositório deles a informação, eles publicam isso ano a ano, eu não me recordo agora de quanto tempo eles atualizam. Mas a quantidade de comunicações que eles recebem por segmento do artigo 9, segmento econômico. São muitas comunicações, muitas comunicações. E o COAF recebe essas comunicações como comunicações de operações suspeitas. Legal. Ele vai receber, ele armazena essas comunicações no seu banco de dados, ele chama isso de diferir, recebe lá, guarda, e passa a trabalhar com as suas métricas de risco. Né? E as suas métricas lá para avaliar aquela comunicação, num primeiro momento, são métricas sistêmicas. Então ele vai detalhando aquela comunicação, aquelas comunicações, até identificar ali aquelas que têm um maior potencial e que têm maiores indícios da prática criminosa da lavagem de dinheiro. Então, nem tudo que vai para o COAF é de fato indício de lavagem de dinheiro. São suspeitas. Essas comunicações, ao final, ele pode se deparar e identificar os indícios da lavagem de dinheiro. É o que diz lá, então, o 14 combinado com o 15. Continua me ouvindo bem, Hamilton? Sim. É o meu fone aqui que morreu. Falhou um pouquinho aqui, mas foi muito rápido e eu estou ouvindo normal agora. Tá, deixa eu ver se eu consigo colocar meu fone aqui, família. É só um minuto. Pronto, voltou. Então o COAF vai receber e vai examinar. Ao examinar, se ele identificar indícios, dados indícios da lavagem de dinheiro ou de outro ilícito, aí nós vamos para o artigo 15. Ele tem o dever de comunicar esses indícios à autoridade competente. Então, se você for agora lá no artigo 15, ele vai dizer assim: o COAF comunicará às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei. Dificilmente o COAF vai concluir pela existência do crime. De fundados indícios da sua prática, aí sim, né? Como ele chega à suspeita, ele vai examinar, ele tem atribuição, a competência administrativa ali para, analisando e identificar se existe então ali a lavagem de dinheiro ou os indícios da lavagem de dinheiro. Ao identificar os indícios da lavagem de dinheiro ou de qualquer outro ilícito,
é o que diz o artigo aqui no seu final, enfim, ele deve comunicar à autoridade competente para a instauração do procedimento cabível. Perceba, meus amigos, que nesses 10 minutos aqui, talvez que a gente tenha falado disso, eu resumi para vocês o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro com relação às comunicações ao COAF. Então, ele recebe as instituições financeiras e todos os outros segmentos, não só as instituições financeiras, todos os outros segmentos lá do artigo 9º, são obrigados a comunicar, as pessoas que trabalham neles segmentos são obrigadas a comunicar a operação suspeita ao COAF. O COAF recebe tudo isso, armazena e analisa todas essas comunicações dentro dos seus critérios, obviamente. Na primeira parte toda ela é sistêmica, com seus algoritmos lá para isso. Faz consulta a outras bases de dados que ele tem acesso, buscando então, ao final, identificar ali se existem indícios da prática da lavagem de dinheiro ou de outro ilícito. Identificado isso, ele comunica esses indícios à autoridade competente. Eu não sei dizer o número hoje, mas eu posso garantir para vocês, com toda certeza absoluta, que mais de 80% das comunicações que chegam ao COAF não se transformam em relatório de inteligência financeira. Não viram imediatamente um relatório de inteligência financeira. Esqueci de dizer. Vou dar um passo atrás aqui. Então, essa comunicação que ele tem a obrigação de fazer às autoridades competentes, ele o faz pelos conhecidos, famosos e talvez mal interpretados relatórios de inteligência financeira. Então, quando ele se depara com os indícios, ele tem que comunicar à autoridade competente. E ele faz essa comunicação através de um relatório chamado relatório de inteligência financeira. Esse relatório, então, ele difunde para a autoridade competente para investigar ou apurar aquele ilícito e a lavagem de dinheiro correspondente. Perceba que nós estamos diante aqui do que a gente chama de RIF de ofício ou RIF espontâneo. Então, quando a gente fala da produção da inteligência financeira pelo órgão de inteligência financeira, pela unidade de inteligência financeira, nós estamos falando desse funil. Receber as comunicações, analisar as comunicações, suspeitas ainda, identificar os indícios, somente daqueles que ele identifica os fundados indícios, é que ele comunica à autoridade competente. Então, mais de 80%, não saberia dizer agora aqui em que percentual, tá, mas posso afirmar com toda certeza que é mais de 80%, não viram relatório de inteligência financeira. Só aquilo que, de fato, o COAF conseguiu extrair ali elementos mínimos de indícios, dados indícios da prática da lavagem de dinheiro ou de outro ilícito. E aí, por que esse... Oi. Se puder só fazer uma pergunta, sem Claro. querer cortar muito seu raciocínio, mas assim, o senhor acabou de falar que, então, não são todas as comunicações que se tornam relatórios, e as comunicações daquilo que o COAF entende como indício de um crime de lavagem de dinheiro, aí ele produz o relatório e encaminha para as autoridades. O que, inclusive, foi o debatido ali no tema 990 do Supremo Tribunal Federal, se poderia ser feito esse compartilhamento, né? O STF entendeu que sim, porque eu entendo que é correto também. Porque qualquer cidadão, se ele verifica indícios de crime, ele pode ir na delegacia, pode comunicar para que a autoridade policial investigue, né? Juiz, se verificar também, pode mandar para o delegado, Ministério Público, enfim. Isso é algo que não fere nenhum direito individual, né? A discussão atualmente ela está no sentido da via inversa, né? Quando o delegado solicita para o COAF, né? E aí isso ainda está sendo definido se precisa ou não de uma autorização judicial. Mas agora, a dúvida que eu tive, quando esses relatórios eles chegam na Polícia Federal, eles já vêm com um verniz de que pode ter ali um indício de um crime. A Polícia Federal já entende que o COAF verificou, analisando ali as movimentações, possíveis indícios de um delito. Então já vai ter uma atenção maior, né? É só um relatório financeiro, é só um RIF que chega para a polícia ou tem mais algum esclarecimento? Ou só vem esse relatório das movimentações mesmo? Não, é muito boa a sua pergunta. Mas eu vou chegar lá, Milton. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, eu vou chegar lá, porque faz parte aqui do entendimento, até para que a gente possa entender melhor o que de fato é uma inteligência financeira e o que não é. Eu digo que é muito mais importante, ou tão importante quanto, mas no primeiro momento entender o que não é, para que a gente não confunda e não trate algo por algo que ele não é, o que é muito pior.
que é muito prejudicial para todo o sistema. Então, eu dizia, Milton, que esse relatório ele é produzido pelo COAF e vai para a autoridade competente com indícios, com verniz, como você disse aí, de indícios da prática de uma infração, de um ilícito e da própria lavagem de dinheiro. Mas perceba que o COAF é uma unidade de inteligência no modelo administrativo. Então, quando ele faz isso, ele fala assim, olha, dentro das minhas atribuições, eu providenciei as análises mínimas necessárias e concluí aqui que existem indícios mínimos, né, fundados, mas mínimos, de que, pelo menos mínimos, de que existem aqui os fundados indícios para comunicação à autoridade competente. Perceba que é uma obrigação. E aí eu quero defender aqui o porquê que ele chama RIF de ofício e RIF espontâneo, para depois a gente ir lá no de intercâmbio e mostrar qual que é a grande diferença entre eles, e com todo respeito a quem pensa diferente, trazer um ponto de vista divergente de quem entende que necessita da autorização judicial. Perceba, se você é a autoridade policial que está lá na ponta do Ministério Público, doutor Hamilton, ou a Lene, ou qualquer um que estiver aqui, você vai receber espontaneamente. Você não fez nada para receber. Você está lá trabalhando, de repente chega lá na sua caixa, você é pessoa obrigada, você é autoridade competente, chega lá na sua caixa, obviamente se você for credenciado no COAF, vai receber um RIF. O COAF não vai te mandar assim, olha, daqui a 2 dias eu te mando um RIF, tá? Fica esperando aí. Ele não vai fazer isso. Ele simplesmente produz o RIF, concluiu que existe ali os indícios RIF, ele produz o RIF e encaminha para a autoridade competente. Se você é autoridade competente, você vai receber espontaneamente esse RIF. Por isso o nome espontâneo. De outro lado, chamamos também de RIF de ofício. Por quê? É do ofício do COAF fazer essa comunicação. O COAF não tem liberdade, a lei não dá essa liberdade ao COAF de, identificando indícios, não comunicar. O artigo 15 é muito claro. Comunicará, é uma obrigação. Deparou com os indícios, ele tem que comunicar. Por isso, é do ofício do COAF, por isso chamamos também RIF de ofício. Então, balizamos aqui o que é o RIF de ofício, o que é o RIF espontâneo, sinônimos aqui de uma mesma produção da inteligência financeira. Vou chegar agora no que você me perguntou. Você está lá, delegado de Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, membro do Ministério Público, você recebe o RIF. Quando você receber o RIF, você vai estar recebendo um documento produzido pelo COAF, com um relato do COAF, dizendo por que ele está te encaminhando aquele RIF. E vai dizer ali o que foi que ele identificou, ainda que minimamente. E aí o que muito se debateu lá no tema 990 foi, poxa, ele traz ali elementos de informação ou informações protegidas pelo sigilo bancário. E aí, mas isso pode ou não pode? Deveria ou não deveria ter? Precisaria ou não ter a autorização judicial? O crivo do judiciário antes de se encaminhar esse relatório. A defesa toda foi de que não precisa, foi com base nas recomendações do GAFI, nos estándares internacionais que tratam do tema, e especialmente do entendimento correto, no meu ver, correto, de que o RIF não contém os dados do extrato bancário, ele não traz informações detalhadas da vida financeira daquela pessoa. E perceba, ele vai trazer também outras informações que não são do sistema financeiro, que não estariam abrangidos pelo sigilo financeiro. Você vai ter ali todos os outros segmentos, muitos deles, a grande maioria deles, não cobertos pelo sigilo financeiro. Então vamos lá. É um relato de indício de crime ou de um ilícito, com possível envolvimento de lavagem de dinheiro, produzido pelo órgão responsável por isso, encaminhado para a autoridade competente para apurar aquele fato. Ele não está mandando para uma autoridade que não tem a competência para aquilo. Ele está mandando para a autoridade competente. Do ponto de vista da autoridade competente, ele recebe espontaneamente e ele vai olhar aquele relatório e ele vai ter que analisar aquele relatório. Então, perceba, na grande maioria dos casos, o Hamilton e demais, a autoridade policial vai receber isso e vai instaurar uma notícia, uma VPI, verificação preliminar de inquérito, ou notícia crime de verificação. Por quê? Porque ele também não tem certeza ainda de que aqueles indícios são elementos mínimos necessários para instaurar um procedimento investigativo.
Logo, ele vai receber, ele vai analisar aquele contexto, vai fazer outras diligências, além daquilo que o relatório do COAF aponta, para que ele possa, então, evidenciar ali os elementos mínimos para a instauração de um procedimento investigativo, seja ele um PIC do Ministério Público, seja ele um inquérito na Polícia Federal ou na Polícia Civil. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Cada órgão tem a sua doutrina, tem a sua regra específica. Eu estou falando de forma ampla e geral. Pode ser que uma determinada polícia, um determinado Ministério Público, trate isso de uma forma diferente, mas essa é a regra. Legal, então perceba. Como o COAF mandou a informação, pode ser que a autoridade policial ou do Ministério Público, ou mesmo do Ministério Público, discorde do COAF naquele momento. Diga assim, olha, embora você esteja me mandando esses indícios, percebo que a atribuição aqui, que os elementos de informação aqui, que eu robusteci, ele não fica adstrito exclusivamente às informações que vêm do COAF, ele vai fazer outras diligências, inclusive de campo, para poder validar e buscar e fortalecer e robustecer, ou até refutar aqueles elementos iniciais. Então, ele recebeu, ele vai lá e vai dizer o seguinte, na sua análise de informação inicial. Opa, vejo os indícios, os elementos mínimos aqui da prática criminosa, e por conta disso, ele vai instaurar um procedimento maior, lá por portaria, que seja. Ou ele vai dizer assim, não identifiquei os elementos mínimos, a atribuição ou a competência administrativa para investigar esses fatos aqui não é minha. Vou te dar um exemplo aqui. Talvez a informação produzida pelo COAF leve a crer no primeiro momento que é um crime contra o sistema financeiro nacional apoiado ou que dá aso à lavagem de dinheiro. Quando a autoridade policial da Polícia Federal vai analisar, ele analisando melhor, ele percebe que não é um crime contra o sistema financeiro nacional. É um crime contra a economia popular, a famosa usura lá, a agiotagem. Perceba, temos muito bem definidos as competências disso aí. Crime contra o sistema financeiro nacional, competência exclusiva da Justiça Federal. Crime contra a economia popular, competência da Justiça Estadual. A autoridade policial foi lá, examinou, buscou os elementos e se deparou, olha, tem elementos aqui convincentes, fatos, que apontam que, na verdade, se trata de crime contra a economia popular. COAF, estou te dando feedback, muito obrigado por ter me comunicado, mas não é minha atribuição. Encaminhe isso aí para a Polícia Civil do local do fato. Essa é a regra. Tá? Então, perceba que tem todo um trabalho muito árduo, muito valoroso e com muito empenho das autoridades competentes ao receber o RIF. Eles não simplesmente recebem o RIF e saem instaurando o procedimento por aí, não, gente. É importante que se diga isso. Muito importante que se diga isso. Legal. Eu acho que eu consegui trazer aqui as informações principais com relação ao RIF de ofício. Não sei se o pessoal está fazendo perguntas aí, o amigo, mas fica à vontade também para fazer a sua. Eu consegui esclarecer o seu ponto de dúvida? Sim, sim. A Edilene mandou uma mensagem aqui, me chamo Edilene, sou de São Paulo, agradeceu pelos conhecimentos compartilhados. E ela perguntou, a qualidade dos dados reportados ao COAF está relacionada com o fato de evoluir ou não para um RIF? Acho que está dentro daquilo. Sim, com certeza, com certeza. Se a produção de uma instituição financeira, por exemplo, nos aspectos lá que ela deve produzir, ela cumpre todas as normas lá do Banco Central, com identificação do cliente, com os indícios, as suspeitas, na verdade, ali, do que está acontecendo, as características daquela transação e o porquê que ela suspeita daquilo, né, circunstâncias e características, porquê que ela... Com certeza isso vai dar mais qualidade àquela comunicação e o COAF vai ter mais elementos para poder analisar e cotejar com as suas análises. Certamente uma comunicação bem feita vai trazer maiores elementos para que o COAF possa concluir ali na sua opinião, se tem os indícios mínimos ou não para produzir um relatório. Dito isso, meu amigo, obrigado, Edilene. Eu acho que é a Edilene do DMG. Se for, que bom você estar aqui, Edilene, prazer em revê-la. Vou voltar então aqui agora, meu amigo Hamilton, para o RIF de intercâmbio. Olha a grande diferença do RIF de intercâmbio para o RIF espontâneo ou RIF de ofício. Primeiro, quero deixar claro que não existe RIF a pedido, não existe RIF por requisição, não existe... outro dia eu vi até um outro termo,
né? RIF exploratório, assim, sabe? Eu até coloquei lá na RIF por encomenda, obrigado por me lembrar, RIF por encomenda. Gente, quando você trata esse documento tão importante, dizendo que ele é de encomenda, você já descredencia por completo esse documento. Isso não é verdade. Quero deixar claro, não há encomenda de RIF. Olha o que acontece. Vá no parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 9613. Ele diz lá, é um dispositivo legal, não é invenção de ninguém, é um dispositivo legal. O COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores. Ponto. O COAF deve ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à lavagem de dinheiro. Vou resumir aqui. Meus amigos, a lavagem de dinheiro, vou fazer um exercício com vocês aqui. Acho que nós temos 9 pessoas aqui assistindo. Imagina, lembra daquela brincadeira de criança, Milton? Que quem conta um ponto, aumenta um ponto? Eu falo uma frase no seu ouvido, você deve repetir essa frase para a pessoa seguinte, que vai repetir para a pessoa seguinte, até chegar na 9ª pessoa. Muito provavelmente, ao chegar na última pessoa, a comunicação foi distorcida. Você falou, eu falei uma coisa para você falei rápido, você rapidamente tem que passar o recado para a próxima, que deve passar rapidamente para a próxima, e muito provavelmente, ao final, não vai ser a mesma comunicação que eu fiz a você. Pega agora isso para operações financeiras. Se eu fizer agora, se eu tiver a sua conta, você tiver da Edilene, que tiver da próxima, tiver, né, até o nome, estou falando só de 9 pessoas, podiam ser 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Se eu fizesse um Pix de R$100 para você, ao receber imediatamente, fizesse um Pix de 20, do mesmo valor para a Edilene, e ela está dizendo aqui, sou eu mesmo, e ela em seguida para a próxima, até chegar à 9ª pessoa, te garanto, chegará na 9ª pessoa R$100, muito provavelmente em menos de 5 minutos. Se fossem 30 pessoas, se o sistema estivesse operando e todos nós aqui comprometidos e com a conta do coleguinha do lado, fizéssemos, recebeu 100, entrou na conta, confirmou, transfere 100, na conta da 30ª pessoa, ia chegar aí na casa de uns 10 minutos, 15 minutos. Legal. A lavagem de dinheiro é isso, meus amigos. A lavagem de dinheiro, ela busca ocultar ou dissimular a origem lícita, né, de bens, direitos ou valores, para dar a ela aparência lícita. E uma das tipologias mais recorrentes para ocultação ou dissimulação é o uso de interpostas pessoas. Quem pratica a lavagem de dinheiro vai fazer esse dinheiro rodar entre diversas pessoas físicas e jurídicas muito rapidamente, até chegar alguém que vai sacar esse dinheiro, ou vai fracionar, 5, 10, 15 pessoas vão fracionar, ou vão fazer compras parceladas, ou vão fazer simulação de operações financeiras, de contratos, de aquisição de bens, valores, para poder dar aparência lícita ao final ao real beneficiário dessa prática criminosa, ou seja, do produto ou do proveito oriundo da prática criminosa, com valor econômico. Então tá, traz isso agora para o contexto da lavagem de dinheiro. É por isso que existe o RIF de ofício, mas é por isso que existe o RIF de intercâmbio. O RIF de intercâmbio busca trazer a rapidez, a celeridade necessária, sem desviar do preceito legal, do quadro constitucional, das normas gerais de direito que ordenam o nosso ordenamento jurídico, sendo redundante. Sem desviar deles. Perceba você que se você, como autoridade policial, doutor Hamilton, precisasse representar pelo afastamento do sigilo bancário da Edilene, você ia demorar um tempo para que o juiz pudesse analisar, por mais que você
despachasse com ele, ou visse o Ministério Público, dizer, olha, é muito importante, tem todos os elementos, todos os elementos necessários para a lei, para o afastamento estão lá. Aí o excelentíssimo senhor juiz concorda e defere. Aí você tem que circularizar isso para que as instituições financeiras, onde aquela pessoa tem conta, possam cumprir essa informação, essa dinâmica, essa ordem. Vai demorar um tempo para chegar os dados para você. Vai demorar um tempo para você analisar esses dados. A gente está falando aqui da quebra do sigilo bancário, de tudo. Todos os créditos e todos os débitos no período afastado. No período afastado. Ok? Legal. Aí você se depara lá e fala assim, puxa vida, a Edilene recebeu dinheiro de 100 pessoas e mandou dinheiro para 880 pessoas. Você vai ter um tempo para poder analisar e identificar ali quais são os indícios que recaem sobre as outras pessoas e talvez para onde saiu o dinheiro que teve uma origem ilícita. Ela vai aplicar, não a Edilene, obviamente, mas a pessoa que serve de interposta à pessoa, vai aplicar algumas tipologias para dissimular essas operações, tentando obstacularizar a ação do Estado, não do doutor Hamilton, do Estado, representado ali pelo doutor Hamilton. Perfeito. E assim ele vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Meu amigo, você só vai ter acesso a esses dados, você só vai conseguir perseguir esse dinheiro, e perceba que o conceito principal da investigação de lavagem de dinheiro é siga o dinheiro, você só vai conseguir perseguir por completo esse dinheiro, talvez daqui a 3 anos, 4 anos. Esse dinheiro já virou fumaça, já virou bem, já está no nome de terceiro, você não consegue mais rastrear. Por isso, a informação da inteligência financeira é tão importante. Volto agora para a produção do RIF. A informação que o COAF produz é baseada nas comunicações, exclusivamente nas comunicações recebidas do segmentos econômicos lá do artigo 9º. Então, lembra que eu falei no primeiro momento que todos esses dados estão armazenados no COAF? Estão lá. O COAF recebeu ali de tudo que chegou, sei lá, 15%, 10% ali tinha indício de lavagem de dinheiro ou de outro ilícito, e comunicou espontaneamente à autoridade policial ou do Ministério Público. De outro lado, perceba bem o que eu vou dizer agora, meus amigos. Isso faz toda a diferença, e eu nunca vi ninguém falando isso nos autos ou nos bancos acadêmicos, que não sejam poucos colegas que se arriscaram a falar sobre isso. A autoridade policial, o doutor Hamilton agora, tem um inquérito, ele tem um procedimento formalmente instaurado. Ele investiga fatos. O doutor Hamilton não investiga pessoas, ele investiga fatos. Mas os fatos são praticados por pessoas. Então você vai ter pessoas relacionadas ao fato ou aos fatos investigados. E você está investigando, doutor Hamilton, tráfico de drogas. E tem pessoas envolvidas nesse fato, tráfico de drogas, que o senhor está investigando. O senhor tem um inquérito devidamente instaurado e estão arrolados ali pessoas sendo investigadas por envolvimento com esse fato. Quando o senhor avança nas investigações, perceba que não é do nada, o senhor tem um procedimento e já fez diligências com relação a isso. O senhor se depara com indícios da lavagem de dinheiro por 1, 2 ou por algumas dessas pessoas. Perceba, você tem um crime antecedente que você instaurou o procedimento investigativo para analisar, para investigar, e se deparou com os indícios da lavagem de dinheiro praticados por essas pessoas envolvidas nesse fato para ocultar ou dissimular a origem, o produto ou o proveito econômico advindo desse crime. Legal. O que o senhor faz, doutor Hamilton, é comunicar ao COAF. O que a autoridade competente faz, meus queridos amigos, é comunicar ao COAF. Comunicar ao COAF, encaminhando para ele a portaria do procedimento instaurado, a relação das pessoas envolvidas e descrevendo com detalhes os indícios da lavagem de dinheiro e envolvimento dessas pessoas na possível lavagem de dinheiro e no crime antecedente. Se o doutor Hamilton simplesmente mandar a portaria para o COAF, pelo sistema SEI-COAF, o COAF vai devolver para ele e vai falar o seguinte, olha, o senhor não fez aqui, não descreveu os indícios da lavagem de dinheiro, eu não posso te ajudar. O doutor Hamilton descreveu, mas descreveu muito rasamente. O COAF vai devolver. E vai falar o seguinte, doutor Hamilton, o senhor não descreveu a contento aqui os indícios da lavagem de dinheiro. Eu não tenho aqui os indícios da lavagem de dinheiro para que eu possa atuar. Agora, o doutor Hamilton providenciou e encaminhou todos os elementos requeridos para o intercâmbio de informações com o COAF. Intercâmbio de informações com o COAF. O doutor Hamilton comunicou ao COAF. Quem é o doutor Hamilton?
a autoridade devidamente constituída do Estado brasileiro com a competência ou atribuição para investigar aqueles fatos. O doutor Hamilton tem a competência, ao final do inquérito, para indiciar aquelas pessoas, se ele tiver os elementos necessários, para os crimes que ele está investigando. Então, o doutor Hamilton também tem a competência para comunicar ao COAF com maior qualidade. Perceba, se lá do banco, no cartório, na factoring, na contabilidade, eles mandam suspeitas, o doutor Hamilton está mandando indícios do crime de lavagem de dinheiro e outras infrações relacionadas. Olha a diferença, meus amigos. É muito diferente. Então, ele comunica ao COAF, o COAF vai receber aquela comunicação e ele vai olhar quem são as pessoas envolvidas. Ao olhar as pessoas envolvidas, meus amigos, ele vai no banco de dados dele. Ele vai olhar se ele já recebeu das pessoas obrigadas informações com suspeitas de lavagem de dinheiro ou outro ilícito envolvendo aquela pessoa ou aquelas pessoas. Se ele vai no banco de dados dele e não tem essas informações, ele vai responder para o doutor Hamilton. Doutor Hamilton, nada consta. Segue por aí e eu sigo por aqui. Zero comunicação. Zero intercâmbio. Ele só recebeu a comunicação do doutor Hamilton. Por outro lado, ele vai na base de dados dele e fala assim, opa, deu cheque em 4 pessoas. O doutor Hamilton comunicou 10, deu cheque em 4. Ele vai produzir um RIF de intercâmbio em resposta à comunicação com os indícios da lavagem de dinheiro do doutor Hamilton. Com base no artigo 2º do parágrafo 14. Mecanismo de cooperação e troca de informações que viabilize ações rápidas e eficientes no combate à ocultação e simulação de bens, direitos e valores. O que ele vai trazer? Ele vai trazer o extrato bancário daquelas pessoas? Não. Ele vai trazer as operações que até então tinham suspeitas de serem operações envolvendo lavagem de dinheiro, e agora com os indícios que o doutor Hamilton trouxe, o COAF tem ali o que o artigo 14 determina, os fundados indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro. Quem deu? A autoridade competente devidamente constituída. Doutor Hamilton, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, membro do Ministério Público. É nesse caso que o COAF vai devolver o RIF. E esse RIF chama-se RIF de intercâmbio. Refuto por total. RIF por requisição. Não há requisição. O Ministério Público, a polícia não manda COAF, requisita informações sobre essa pessoa. Não, não existe isso. Solicitação. O COAF não solicita informações sobre essas pessoas. Como é que é o segundo nome aí, doutor? RIF por encomenda. O COAF, a autoridade competente, menos ainda encomenda RIF. É um absurdo dizer isso, meus amigos. Desculpe a expressão aqui, mas é um absurdo dizer que é uma encomenda. É jogar, com todo respeito a quem pensa diferente, é jogar no chão e desprezar algo tão valioso. Isso, de forma alguma, desmerece a atuação do advogado. Vou chegar nessa parte. O advogado tem papel central no sistema de justiça. Ele não pode ser menosprezado. Ele precisa ter acesso àquilo que lhe compete, e mais no momento que lhe compete. E é importante também que se entenda que o próprio advogado e os operadores de direito, e é com muito respeito que eu falo com isso, porque eu tenho grandes amigos advogados que são fantásticos, e o que a gente diverge nas ideias. No final do dia, a gente volta para casa com um amigo e está tudo certo. Eu estou trazendo aqui um outro ponto de vista com relação ao RIF de intercâmbio e demonstrando para vocês, ou pelo menos falando para vocês, com argumentos, penso eu, sólidos, refutando o entendimento, com todo respeito a quem pensa diferente, de que se trata de um pedido de informação ao COAF, que se trata de uma requisição de informação ao COAF, ou que se trata de uma encomenda de informações ao COAF. Não se trata disso. Até porque, se não tiver essas informações lá, o COAF não enviará nada. E aí, doutor Hamilton, para passar a palavra para você, eu quero chamar a atenção para um julgado que teve há algum tempo atrás, foi muito importante, do ministro Gilmar Mendes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui nas minhas anotações. Do ministro Gilmar Mendes. Achei. Se quiser anotar aí, ó, habeas corpus 201-965, Rio de Janeiro. Habeas corpus 201-965,
Rio de Janeiro. Voto do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Para mim, ele foi cirúrgico. Constava dos autos, eu estou falando constava dos autos porque é o que está na peça do ministro, no voto do ministro. Constava que uma determinada autoridade lá no Rio de Janeiro era investigada. Isso é o que consta dos autos. Eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas é o que consta dos autos, então a gente leva à frente como sendo a verdade dos autos. E que, num determinado momento, a autoridade competente lá do Rio de Janeiro fez alguma comunicação ao COAF. E o COAF respondeu dizendo, olha, não tenho nada. Aí a autoridade competente falou assim, não é possível, eu já tenho o bancário dessa pessoa, e no bancário fica claro que existem aqui os elementos mínimos aqui para que aquele banco ou aquelas instituições financeiras fizessem a comunicação. Exatamente esse aí, doutor. Fizesse aquela comunicação. Aí consta dos autos que a autoridade competente fez um e-mail requisitando ao COAF, aí sim, tá? Mas de forma errada, requisitando ao COAF informações com relação àquela pessoa. Falou o seguinte, olha, não é possível. Por favor, converse lá com o banco e diga a ele que ele está fazendo vista grossa. Gente, eu não estou dizendo que foi exatamente assim que aconteceu. Essa é a minha interpretação dos autos. Depois você lê lá e você tira as suas conclusões. Mas me parece que foi mais ou menos isso. E conta, então, nos autos que o COAF, de alguma forma, foi a instituição financeira, fez contato com a instituição financeira e falou assim, olha, a autoridade lá do Rio diz que tem os elementos. Você tem certeza que não tem esses elementos aí? É o que consta nos autos, tá bom? E, com base nisso, o ministro Gilmar encerrou, trancou aquela investigação. No meu entendimento, corretamente. Por quê? Perceba, o que foi feito ali de acordo com o que está no auto. A autoridade competente comunicou ao COAF, o COAF foi no seu banco de dados e falou assim, ninguém me comunicou nada dessas pessoas, segue sua vida aí, eu sigo a minha aqui. A autoridade competente e resignada falou, não, peraí, eu tenho os bancários já dessas pessoas aqui, tem informação lá sim, por que aquela instituição financeira não comunicou? E diz então que o COAF perguntou para a instituição financeira, você tem certeza que não tem nada aí? Não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas consta lá. E aí o ministro falou, opa, isso é phishing expedício, isso é busca exploratória. Você não tinha as informações, o sistema de prevenção com relação aos segmentos, muito importante isso, aos segmentos do artigo 9º, tem só um sentido, é das pessoas obrigadas para o COAF. Das pessoas obrigadas para o COAF. O COAF não deveria ou não deve fazer requisição a mando de autoridade competente àquelas instituições. Isso, no entendimento do ministro Gilmar Mendes, é phishing expedício, é busca exploratória e eu particularmente concordo. Legal? Legal. A partir disso, ele trancou esse procedimento lá no Rio de Janeiro. Penso eu, doutor Hamilton e demais, que isso serviu também de baliza para a ementa do 990. Se a gente for lá no 990, vou abrir aqui a ementa do tema 990, que é o RE 105.591. Vai dizer lá assim, depois você, se o doutor Hamilton puder colocar aí também com os colegas, aí, quem quiser consultar depois, a ementa, o relator é o ministro Dias Toffoli, e ele produziu a seguinte emenda. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e a íntegra dos procedimentos de fiscalização, estou falando da Receita, com os órgãos de persecução penal, perceba, persecução penal, ele está falando aqui do RIF de intercâmbio, ele não está falando simplesmente, perceba, ele está falando de todos os RIFs aqui, não só do RIF de espontâneo, do RIF de intercâmbio também. Entendo eu assim, tá bom? Com os órgãos de persecução penal para fins penais. Então, é constitucional o compartilhamento com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações, obviamente, em procedimento formalmente instaurado, perceba, procedimento formalmente instaurado. Aliás, naquele HC que eu falei lá atrás, o ministro destacou também que a pessoa sobre a qual havia feito a comunicação, não existia contra ela um procedimento investigativo formalmente instaurado. Esse foi também outro elemento para que o ministro trancasse aquela investigação, aquele procedimento. No meu entendimento também, se de fato aconteceu, correto. Então, perceba, em procedimento formalmente instaurado e sujeito a posterior controle jurisdicional. O que ele está dizendo aqui é o seguinte,
é permitido compartilhamento, né, sem autorização judicial, mas o judiciário não fica à parte disso. Esse compartilhamento, a todo instante, deve estar disponível por meio dos sistemas e dos procedimentos estabelecidos aqui ao juiz competente, ao controle jurisdicional. Aí ele complementa. O compartilhamento pela UIF referente ao item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, isso significa dizer pelo SEI-COAF, não vale e-mail, não vale outro meio de comunicação que não seja lá no SEI-COAF, com garantia de sigilo, certificação do destinatário, ou seja, quem mandou e quem recebeu. Tem que saber. Opa, se a comunicação foi para o doutor Hamilton, tem que saber que foi o doutor Hamilton que recebeu, e não o Pedro Antônio ou o Ciclano. E estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. O que ele está dizendo é o seguinte, não precisa de autorização judicial, mas toda vez que extrapolar as normas, as regras, os procedimentos estabelecidos na lei e nos parâmetros estabelecidos pelo judiciário, isso deve ser apurado com todo rigor. É isso que a gente está dizendo. Então, meus amigos, o meu entendimento preliminar é de que não existe rife a pedido, é um erro colocar, inclusive, isso nas peças. Não existe rife por encomenda e não existe rife por requisição. Se isso existiu lá atrás, não existe mais. Ponto. Pelo menos o COAF afirma categoricamente isso, inclusive nas peças em que ele encaminhou para esse julgamento. Doutor Hamilton, eu acho que eu abordei de forma talvez até muito efusiva, peço desculpas por isso, a questão do RIF de ofício e o RIF de intercâmbio. Mas qual que é a diferença entre eles? Por que de ofício, que é mais efêmero, não exige autorização judicial e o de intercâmbio, que é mais qualificado, e perceba, não é um pedido, e da mesma forma é produzido nos mesmos padrões do de intercâmbio, só que com uma qualificação maior, com os indícios, relacionados aos indícios, seria exigido a autorização judicial. Para mim não faz sentido. Com todo respeito, para mim não faz sentido. Perfeito, doutor. Acho que é muito importante aqui a sua fala. Interessante de saber essas questões, né? Porque realmente para a gente, o que o senhor está dizendo aqui é algo que quebra muitas premissas que a gente vê todo dia, né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar que não existe RIF por requisição, sabe, por solicitação, por encomenda. Eu acreditava que isso era algo... Desculpa me interromper, meu amigo, esse é o mote daquele artigo que eu escrevi em 2023. Talvez eu precise reeditá-lo e talvez com mais colegas assim, para falar sobre isso, porque se você for na lei, se você for nos procedimentos, se você for no rigor técnico da coisa, a gente não pode tratar ele como um pedido, uma solicitação ou uma encomenda. Assim, extrapole muito, com todo respeito a quem pensa diferente, extrapole muito a realidade dos fatos. Entendi. Agora, uma questão interessante que o senhor pontuou aqui também, doutor, a necessidade de um procedimento formal, né? Até esse julgado que o senhor falou, houve esse intercâmbio, então, no caso, sem procedimento formal. Eu até separei com um precedente também do Superior Tribunal de Justiça, vou deixar também aqui, depois na descrição, é o RHC 187335 do Paraná, que o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele falava justamente isso. Ele falava, foi feita uma requisição, e é que ele entende como requisição mesmo, né, de um relatório de inteligência financeira, em fase de investigação preliminar de informações. Não teria sido instaurado o inquérito policial. Esse é um bom tema. Eles entendem que seria indevido, porque o RIF, apesar de, como o senhor falou, não ser necessariamente um dado... Meu amigo, extrapolei o nosso tempo, né? São as surpresas da tecnologia, né, doutor? Não, rapaz, assim, a gente sabia, eu pelo menos sabia, você também, que eram 3 horas, 1 hora de live, Sim. mas Até passou muito rápido. me empolguei. Bem, doutor, então, até para não ficar tão tarde, né?
Eu vou tentar ser bem breve aqui nos comentários que eu ia fazer, para a gente poder encerrar também. Eu estava conversando, eu estava falando sobre aquela questão da exigência do procedimento formal para poder ter esse intercâmbio de RIFs, né, conforme a terminologia que o senhor nos ensinou aqui. E nesse julgado do STJ, eles afirmavam que em fase de verificação preliminar de informações seria uma fase muito incipiente ainda, não seria necessariamente um procedimento formal. Então, por conta disso, não seriam cabíveis medidas consideradas mais invasivas. Então, mesmo o RIF não sendo não contendo dados sigilosos, como o senhor falou, né? Mas ele ainda conteve um resumo, uma síntese desses dados, então eles ainda tangenciavam ali os direitos individuais fundamentais de quem estava sendo investigado, né? E o STJ concluiu que não seria cabível. E aqui é interessante porque não é uma questão que seria necessário ou não autorização judicial, mas seria quanto ao momento, né? Se eles não passaram pela essa questão da cláusula da reserva de jurisdição, mas sim será cabível em uma fase tão inicial quanto esta. E eu até queria comentar também, eu tive um caso, estou trabalhando em um caso que é parecido com esse processo. Teve uma verificação preliminar de informações, que foi iniciada por uma notícia de fato. É uma notícia de fato bastante inicial mesmo, ela não aponta indivíduos, ela não traz tantas informações, ela só fala que detectou ali uma expedição de notas fiscais, não reconheceu as transações e comunicou às autoridades. Muito bem, aí foi feita uma verificação preliminar e, posteriormente, é instaurado um inquérito policial. E só que quando é instaurado, a portaria que instaura, ela também já fala que seja juntado o relatório de inteligência financeira. E com base nesse relatório de inteligência financeira, pelo menos ao que parece, lendo os autos que foram disponibilizados, fica muito a impressão de que o caso foi montado com base nesses RIFs, entende? Então, Uhum. eu queria perguntar para o senhor justamente isso, né? Com base em tudo isso que o senhor nos afirmou, nos ensinou aqui, como é que é possível ainda acontecer esse tipo de coisa? Que, como o senhor citou aqui, o HC do STF, né? Que foi reconhecido também que foi produzido um intercâmbio em fase preliminar. O que o senhor acha disso? O senhor acha que ainda é cabível isso? Porque, como o senhor bem disse, eu concordo com o que o senhor falou. Para requisitar, para não requisitar, mas para ter esse intercâmbio, para entrar em contato com o COAF, é importante ter uma portaria instaurada, instaurando o procedimento. É importante descrever quem são os acusados, os investigados, trazer as informações, explicar por que se entende que ali tem indícios de lavagem de capitais. Ou seja, não é algo tão sem parâmetro. Não tem que ter um parâmetro mínimo para poder fazer essa comunicação, essa troca de informações com o COAF. E eu entendo que essa é realmente a medida correta. Né? Isso aí é algo imprescindível. Acho que, o senhor acha que ainda tem possibilidade de se existir, de ter esse intercâmbio sem essas questões? E se for possível É, acontecer isso, o senhor entende que essa, nesse essa caso é, seria, então, ilegalidade, moralidade, até uma prática de pescaria, probatório fishing expedition, que a jurisprudência não, cita, né? Que é quando não tem algo não acho tão que sólido, tão, seria. tão tangente, mas que Perceba, vai ser uma caça a esmo. então, Queria assim, muito eu saber sua opinião. vou diferenciar no meu entendimento essas duas situações que você colocou. Vou dar um passo atrás para falar sobre a decisão do STF. E aí, se eu não me engano, ele fala inclusive também da notícia de fato pelo Ministério Público. Não só a VPI pela polícia, mas também a notícia de fato pelo Ministério Público. É uma tese muito interessante. Ela tem um fundo muito bacana para se analisar sob o ponto de vista dos direitos individuais e dos procedimentos e tudo que vem sendo dito. Eu vou me ater, então, aqui no campo do abstrato. Perceba, a jurisprudência lá, a nota o julgado, a ementa do STF, ele não fala qual tipo de procedimento, ele fala que tem que ter um procedimento formalmente instaurado. Bom,
Você vai lembrar, você é muito jovem, talvez não lembra, essa figura da VPI ou da notícia de fato não existia um tempo atrás. O que acontecia? Chegava-se lá alguma informação e a polícia, o Ministério Público tinha que fazer outras diligências para identificar se tinha um mínimo necessário para se instaurar um procedimento. Se eu não me engano, é um voto até do ministro Gilmar também, não sei se foi simulado ou não me recordo agora, mas o ministro Gilmar ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em muitas coisas, né? Mas assim, nesse campo aqui ele traz umas balizas bem interessantes. Os outros ministros também, mas ele tende a ser pioneiro nisso. Dizendo o seguinte, mais ou menos dessa forma: instaurar um procedimento investigativo, seja ele um inquérito, seja ele um PIC, contra pessoas pelas quais não se tem os elementos mínimos do investimento, do envolvimento dele num fato criminoso, atenta contra a dignidade da pessoa humana, entre outros. É mais ou menos nessa linha o julgado dele. Não lembro agora se está simulado, mas eu tenho certeza que foi o ministro Gilmar. A partir disso, talvez um pouco antes, mas também com base nisso, se criou então algumas rotinas internas para que se pudesse buscar esses elementos mínimos para se instaurar um procedimento investigativo contra as pessoas que estão envolvidas naqueles fatos, né? Na linha dessa jurisprudência. E na polícia era VPI, depois virou NCV, Notícia de Crime em Verificação. Vai depender muito da doutrina do órgão policial ou do Ministério Público em que você esteja atuando. No Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público traz balizas muito sedimentadas do que é uma notícia de fato. Seria o equivalente aí a VPI ou a NCV. Agora vamos para o elemento. Você recebe informações, não são informações anônimas, você recebe algumas informações, mas você não tem ainda os elementos mínimos ali para confirmar que existem ali os indícios, os elementos mesmo de informação mínimos para se apoiar na instauração de um procedimento por portaria. Se fosse flagrante, você já estaria diante dos fatos ali. Então, por portaria. Legal. Vamos lá. Chega até a sua delegacia e uma testemunha vai lá e fala o seguinte: doutor, tem tráfico de drogas ali na rua. O fulano é o fulano de tal. Aí a polícia faz algumas diligências, investiga, levanta lá e fala assim: olha, não consegui ver ele traficando ali naquele momento, mas eu identifiquei que se trata do Pedro, do João e do Antônio e da Maria. E as características ali levam a crer que, de fato, está acontecendo um tráfico de drogas. Faz uma nova diligência e aí percebe que a Maria fez. Você ainda está em fase de VPI. Aí você fala assim: pô, eu tenho uns elementos ali de que essas pessoas estão traficando drogas, mas eu ainda não tenho ali a robustez, senão você pegava ele em flagrante ali, né? E aí você começa a analisar aquilo, e aí aquilo escamba para outros elementos de informação que sejam de crimes conexos, e aí você, ainda na fase da VPI. Aí a autoridade policial falou assim: pô, eu já sei que a Maria, o Pedro, o Antônio e tal. Os indícios aqui, ainda que preliminares, eu ainda não tenho certeza disso, me apontam que está acontecendo esse tipo de coisa, a partir da testemunha, a partir daquilo, mas eu estou identificando ainda essas pessoas. Aí ele opta por fazer uma comunicação para o COAF. Percebe? Ele opta por fazer uma comunicação ao COAF. Será que esse procedimento, ele está formalizado, tá? Ele não saiu da gaveta do nada, não. Será que nesse procedimento ele tem os elementos mínimos para que a autoridade relate? Eu iria por esse lado, tá, amigo? Os elementos mínimos para que a autoridade relate ali os indícios da lavagem? Se tiver os indícios da lavagem, se ele conseguir os indícios da lavagem, assim, me parece até um pouco precário, mas se ele tiver os indícios da lavagem, eu entendo que esse procedimento formal, ele é possível de ser utilizado para o intercâmbio de informação. Se não tiver os elementos da lavagem, não. Mas é uma tese, assim, ainda em construção. Tem gente que defende muito melhor do que eu isso, e tem gente que refuta muito melhor do que eu também. Eu ainda diria a você que eu estou pensativo sobre isso. Eu acho esse um tema muito relevante. Mas eu descarto, e de pronto, a possibilidade de ser um Fishing Expedition. Porque no Fishing Expedition, estou considerando que a autoridade policial do Ministério Público ele instaurou um procedimento ali
que seja a notícia de fato ou uma notícia de verificação, de verificação. Para ele fazer um Phishing Expedition, ele deveria instar o COAF a buscar outras informações que o COAF não teria. Penso eu. Tá? Aí você está fazendo uma pesca probatória e legal. Por quê? Se o COAF tem as informações e se o COAF de fato faz essa análise prévia dos indícios da lavagem de dinheiro, em tese o COAF não vai responder àquela autoridade. Falar, doutor, o senhor não tem os elementos mínimos aqui da lavagem de dinheiro, né, para que eu possa lhe responder. Então, eu tendo a acreditar que isso não é uma pesca probatória, não é um Phishing Expedition, dentro dessa circunstância, desses parâmetros que eu coloquei aqui para você. Agora, por outro lado, quando, no caso que você citou, se a autoridade junta na formalização da VPI um relatório de inteligência financeira, talvez seja um documento de ofício, espontâneo, que ele tenha recebido e que, para apurar aqueles fatos, inclusive para ver se ele tem os elementos mínimos, ele juntou aquele RIF naquele procedimento preliminar, para saber se ele, de fato, tinha competência para aquilo, se tinha os elementos mínimos para se instaurar um inquérito, na forma como eu lhe disse. E se, ao analisar aquele RIF, com outros elementos de informação de diligência que ele tenha feito, ele tenha chegado à conclusão que tem os elementos mínimos, penso que ele está correto em instaurar o inquérito ou o PIC. Cabendo ao advogado defender o seu cliente dizendo que não, ele não tem esses elementos mínimos. E aí é do jogo, é do direito, né? No amplo direito de defesa que vocês exercem em favor do seu cliente. Então, eu pondero nessa situação. Agora, se o delegado tirou da gaveta isso, não apareceu do nada, ele não traz nenhum laço de onde apareceu aquele RIF, quero crer que o COAF não entregaria um relatório sem essas informações que ele mesmo diz exigir, que são os elementos mínimos de informação com relação à lavagem de dinheiro. Mas cada caso é um caso, aí tem que se debruçar sobre aquilo, ver como é que foi feito. Eu te garanto que se o COAF mandou, ele fez através do sistema CECOAF, com identificação de origem e destino, com relato mínimo, de forma que o próprio judiciário possa ter acesso a qualquer momento a esses documentos. E que o próprio advogado possa contestar isso no momento apropriado, né? Seja na fase de inquérito, seja na fase do processo, e defender o seu cliente de talvez uma atuação irregular com o uso do relatório. Mas eu te digo que eu não tenho visto isso na minha experiência profissional. Não estou dizendo que não exista, tá, o amigo? Mas eu não tenho visto isso e não tenho conhecimento de fatos que tenham fugido a esses padrões aí. O que existe, e isso é muito importante se dizer, existe uma divergência, eu diria que quase 50%, quando a gente fala dos órgãos de persecução penal, com relação à natureza jurídica do RIF. O COAF defende muito propriamente, com muitos bons elementos, de que o RIF é um documento de inteligência e, como tal, ele não deveria para os autos do processo. Ele serviria apenas para orientar as outras diligências da autoridade policial do Ministério Público. Essa é uma linha. Eu não vou me alongar muito porque precisaria de muito mais tempo para a gente falar sobre isso e mais uma vez, eu não falo aqui pelo COAF, não falo aqui pela polícia, estou falando aqui como acadêmico e operador de direito. Por outro lado, há quem defenda e defenda muito bem, a exemplo eu estou até com um livro aqui, ai rapaz, eu estou usando ele como aparo, Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Controle Penal, verbo jurídico. O doutor Robalinho, ele defende muito bem essa tese de que não se trata e o Ministério Público, de forma geral, com alguma divergência, entende que a natureza jurídica não é de documento de inteligência, sim de notícia de fato, de elemento de informação. Então, como tal, recebendo um RIF espontâneo, ele deveria instaurar uma notícia de fato, ou a polícia instaurar uma VPI ou uma notícia de verificação, para trazer outros elementos, para robustecer aquilo. Perceba, no voto do relator, o ministro... Você acompanhou o tema 990? Foi muito interessante. O ministro relator era o Dias Toffoli, então ele veio com a tese dele. Na sequência, se eu não estou enganado, veio o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes trouxe uma tese nova. Inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele entende que o RIF já tem
todas as circunstâncias necessárias para que o Ministério Público ofereça de pronto a denúncia. Ele diverge da maioria dos outros ministros. Se você pegar o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele vai dizer lá que o documento, o RIF em si, quando ele bem construído, bem embasado, ele contém todos os elementos mínimos para que o próprio Ministério Público, a partir dele, ofereça a denúncia. Gilmar Mendes discorda, a grande maioria dos ministros discordam disso, entendem que são ali elementos de informação e que precisam ser validados. Por isso, os órgãos de percepção têm tido esse cuidado de instaurar um procedimento anterior para ver, né, fazendo outras diligências, não se baseando exclusivamente no que vem no RIF, para poder, entre outras coisas, trazer os elementos mínimos para se instaurar um inquérito ou um PIC, e para saber também se ela é a autoridade competente para avançar naquela investigação. Porque se ela não for também, lá na frente, vai declinar a competência e talvez até se perca realmente a competência para se avançar e até se torne causa de nulidade mais à frente. Então, essas prudências, elas devem ser tomadas de início. Então, eu vejo com bons olhos, mais uma vez, falando agora do espontâneo, se instaurar uma NCV ou se instaurar uma notícia de fato para se trazer outros elementos. Eu acho bem apropriado. Com relação a ser um documento de inteligência, o COAF se defende dizendo que consta lá no artigo 11, parágrafo 2º, inciso 2º, dizendo que essas informações são de inteligência e que elas não devem ser comunicadas a ninguém, muito menos ao investigado, para poder dar a segurança e a preservação da fonte. E aí ela se baseia também nas recomendações do COAF. Eu quero crer que isso deva ser modulado para o contexto brasileiro. Nem tanto, nem tão pouco. Ainda que se entenda como um documento de inteligência, penso que em algum momento, esse documento, ao final, lá na frente, o advogado deva ter acesso aos autos para poder defender o seu cliente. Mas entendo também que, como documento de inteligência, ele deve ficar apartado do auto principal, numa cautelar sob sigilo, durante todo o procedimento do inquérito, do PIC, e também do processo, até que o juiz entenda que é o momento de se dar a visibilidade aos autos, aquelas informações. Mas agora é um pensamento meu, tá? Dividindo com você e com as outras duas pessoas que nos assistem aqui. Esse documento ele é carregado de informações sensíveis, né? Ele trata de outras pessoas também, né, que talvez não necessariamente façam parte daquele núcleo que foi investigado ali. E não tem como você simplesmente separar. Então, penso eu que lá na frente, o juiz, ao dar acesso ao advogado, se é que ele vai dar acesso ao advogado lá na frente, como ele vai fazer, por ser um documento de inteligência, ele deveria ter algumas restrições de acesso, inclusive com ocultação de algumas partes que não fazem parte do que foi investigado. Sabe? E com muita prudência eu digo isso pensando num documento de inteligência. E especialmente com relação às possíveis pessoas que fizeram a comunicação. Eu não estou falando da instituição, eu estou falando das pessoas. Então imagina, se o Hamilton, olha que coisa complicada, Hamilton. Se o Hamilton é funcionário do Banco do Brasil e atua numa área de fronteira, e essa área de fronteira ela é muito propícia ao crime organizado violento. E só tem uma agência daquele banco naquela área de fronteira e o Hamilton é daquele banco. Se algum dia aquela pessoa que foi investigada foi naquele banco, embora não tenha sido o Hamilton a fazer a comunicação e não é ele que faz, quando aquela pessoa violenta tiver acesso aos autos lá na frente, ele vai falar assim, pô, foi ao banco tal, foi o Hamilton. Foi o Hamilton, vou matar aquele safado. Vou atrás daquele cara. Então a gente precisa preservar a fonte não como uma exclusa ou uma prevenção ou um bloqueio desnecessário ao direito de defesa. Não. De forma nenhuma. Mas preservando o comunicante na sua essência. Dizer, pelo menos que foi o banco tal, num sistema preventivo em que as pessoas que trabalham na ponta não fazem parte. Sem citar o nome dessas pessoas. Por isso que quando eu falo de vez em quando eu sou convidado para ministrar aula para o pessoal do sistema financeiro, que quem mais me procura, eu sempre digo, não se identifique. Quem faz a comunicação é a sua instituição, não é você. E não é
a pessoa da ponta que faz a comunicação. Quem faz a comunicação, ele busca esses dados no sistema integralizado dessas instituições financeiras e, na grande maioria das vezes, numa área central que cuida do PLD, da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a preocupação que eu tenho, e é legítimo, e o COAF tem também, é com relação à preservação da fonte, especialmente a fonte humana. Enfim, chamar, por exemplo, como testemunha um gerente de banco, rapaz, não faz o menor sentido. Ele agiu por obrigação legal, sabe? Então, assim, como é que ele vai chamar? Ele, às vezes, nem conhece aquele cliente especificamente. Então, isso me preocupa muito, e preocupa muito os órgãos de controle de forma geral. Então, o que eu quero dizer ao final, amigo, é que a gente precisa dosar isso. É um documento importantíssimo, sem ele a gente estaria muito atrasado no combate, na prevenção à lavagem de dinheiro. A gente não deve banalizá-lo, mas também a gente não deve tratá-lo como algo imaculado e que não possa melhorar ou que não possa ser corroborado com melhorias ou entendimento melhor do que acontece. De longe isso. Então, assim, o advogado tem o seu papel fundamental nesse processo todo. O que a gente precisa dosar, penso eu, é em que momento e como ele vai ter acesso em favor do seu cliente para que possa defendê-lo daquilo que está lá. Se é que ele vai ter acesso, assim, como eu estou te dizendo, não é um entendimento geral, mas tem gente que entende que esse documento é puramente de inteligência e, como tal, não deveria estar nos autos do processo. Mas é uma discussão longa e eu acho que o Supremo vai enfrentar isso na próxima sentada com relação a esse tema. Excelente. Doutor, se me permite mais uma pergunta, está muito tarde. Não, estou à disposição. Estou à disposição aqui. Perfeito. Aproveitar, então, sua presença. Realmente, esse aqui é um assunto que ele se expande, né? Acho que talvez até daria para fazer uma parte 2, né, futuramente, quem sabe. Mas uma dúvida que eu tive quando o senhor falava sobre tudo isso, teve um outro caso que eu atuei, que aí no caso não era a Polícia Federal, era a Polícia Estadual. E a autoridade policial falava expressamente no relatório dela que ela tinha solicitado para o COAF, relatório de inteligência financeira. Inclusive, ele justificava, né, falando, desde já eu consegui, isso aqui é uma medida legal, independente de autorização judicial, porque à época tinha saído aquela decisão do ministro Cristiano Zanin, falando que era dispensável, então ele juntou isso com um precedente. Então, assim, a minha dúvida é, o senhor acha que isso pode ocorrer por uma distinção mesmo entre Polícia Civil, Polícia Federal? Não existe uma padronização que as polícias, os órgãos de investigação, você acha que é importante tentar trazer uma qualificação de padronizando o procedimento das polícias, conforme esse parâmetro que o senhor bem pontuou, de instauração de portaria, talvez até colocar já, por via das dúvidas, eu sei que independente da opinião de, será que é necessário, será que não é necessário a autorização judicial, mas será que por uma questão de cautela e prudência, será que não é melhor colocar já com o procedimento, vamos pedir ao juiz, vamos solicitar? Porque, assim, da minha vivência também, é muito difícil um juiz indeferir esses tipos de pedido. Eu sinceramente, nunca vi nenhum indeferimento. Acho que... E até quando, na verdade, o indeferimento não foi contra a pedido de RIF, foi uma outra medida, e o juiz depois voltou atrás, porque teve um pedido de consideração do Ministério Público Federal e a Polícia Federal em conjunto. Então, eu acredito que, no caso aqui, seria mais a questão da demora mesmo, né? Mas, muitas vezes também a Justiça Federal, pelo que eu observo, ela costuma ser bem séria. Não sei se é uma visão que talvez não seja compatível com a sua experiência, mas é o que eu observo. Então, queria saber também a sua opinião sobre isso. Eu costumo, toda vez que pergunto isso, eu costumo fazer uma analogia. Mas antes eu vou voltar aqui para dizer o seguinte. Com relação ao caso concreto, não conheço, não posso me deparar com ele. Mas cada órgão, cada polícia civil, cada ministério público, ela tem a sua doutrina própria e os seus procedimentos operacionais já estabelecidos. A Polícia Federal tem a sua, as polícias civis têm a sua, cada uma delas, e os ministérios públicos também. Infelizmente, culturalmente, esse nome RIF a pedido se espalhou. Embora errado, muito errado, se espalhou. E você vai ver isso nas peças de autoridades policiais, de membros do Ministério Público. Eu estou há 3 anos, Hamilton, enquanto eu estive à frente da Rede Lab, conversando com eles e orientando que nas peças a gente não deve usar o termo técnico errado. Sob pena de chamar banana de abacaxi
e daqui a pouco todo mundo comer abacaxi achando que é banana. Entendeu? E aí, se abacaxi tem algum efeito colateral, você não vai se atentar a ele porque você acha que está comendo banana, embora você esteja comendo abacaxi. Desculpa essa analogia, mas assim, assim, vamos dar o nome correto conforme as coisas são. Né? Assim, a terminologia, ela existe para que a gente entenda do que se trata. Se a gente usa a terminologia errada, o tratamento vai ser errado. Então, isso é um ponto muito relevante na qual você toca, e alguns colegas como eu têm defendido que a gente utilize os termos corretos. RIF de intercâmbio é uma comunicação nos moldes do que eu já falei, e não um pedido, uma requisição, nada disso. Bom, sobre outro ponto. Por que não, então, por prudência, peticionar ao juízo que autorize o afastamento do sigilo bancário para ter acesso ao RIF? Vou fazer uma outra analogia. Se hoje você vai da sua casa ao seu escritório de metrô, acho que aí não tem metrô, mas sei lá, de VLT, de ônibus, e a passagem é gratuita, embora a empresa de ônibus diga assim, poxa, mas seria muito bom que você pagasse. Você não quer pagar? Pô, por prudência, paga aí, pode ser que amanhã caia. E você passa a pagar, daqui a pouco seu direito se esvaiu. Né? Aí vai virar recorrência algo que não deveria existir. Bom, nós vivemos sob o primado do direito constitucional com base nas leis. Né? Teoria amplamente aceita no Brasil. Estado democrático de direito baseado nas leis. Se a lei diz que não precisa, e eu mostrei para você lá no artigo 2º, embora tenha alguma divergência de entendimento, se a lei diz que não precisa, o órgão superior da justiça brasileira, que é o Supremo, vai lá e valida, dizendo que não precisa, e por que eu vou ter a prudência de pedir, né, em juízo a autorização judicial para usar aquele documento? Agora, por outro lado, se eu começo a fazer isso, não tem sentido mais o artigo 14, parágrafo 2º. Então, isso tem consequências sérias lá na frente. E isso não invalida o direito de defesa de ninguém, e muito menos o crivo do Poder Judiciário. Mas cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora. A sentença não é antecipada, não é? A não ser que tenha bons júris ali para dar uma cautelar, mas isso é exceção, essa não é a regra. Durante muito tempo se dava a prisão temporária de pronto. Hoje, audiência de custódia. Né? Será que tem os elementos mínimos? Vamos manter a prisão? Vamos converter em preventiva? Não vamos? Como é? Então, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, de acordo com os procedimentos. Então, eu sou contra ao pedido, não em razão de não ser prudente, por entender que existe o mandamento legal, ele deve ser cumprido, o Supremo vem tendenciando, já disse sobre isso, já tendenciou sobre isso, e isso causa demora no recebimento dos dados para a investigação. Entenda, se você tiver que peticionar ao juiz. Outra coisa, você não tem nem certeza se tem aqueles dados. Olha o que pode levar à consequência. Você peticiona a autoridade pública, devidamente constituída, peticiona ao juiz e fala assim, olha, eu gostaria de ter aqui os elementos mínimos. Tal. Se ele vai pedir autorização judicial, ele vai ter que trazer os elementos mínimos lá da Lei Complementar 105. Não precisa, mas ele vai ter que trazer. Então ele vai trazer mais elementos ali para dizer, olha, aqui eu estou diante desses fatos, aí a pena do crime é aquela, tá, mas ele fez. Aí peticionou ao juízo. Aí o juízo abre vista para o Ministério Público. O Ministério Público tem prazo lá de 10 dias, eu nem lembro mais o prazo agora. Aí devolve para o juiz. O juiz vai e fala assim, isso aqui não é urgente. Ele fala, RIF não é urgente. Você está iniciando um procedimento aí, não é urgente. Aí ele vai lá e demora, sei lá, mais 20 dias. Vamos dizer aqui para o REC que ele dê em 30 dias. Aí, quem vai cumprir a ordem? A própria autoridade competente. A autoridade competente vai pegar aquele ofício do juiz, vai fazer tudo de novo, vai fazer tudo de novo, comunicação, os indícios, tal, mas vai juntar também, além da portaria lá, a autorização judicial. Aí manda para o COAF. Aí o COAF vai olhar e vai falar assim, excelente, doutor, parabéns, o senhor preencheu todos os requisitos, ainda trouxe a ordem judicial, mas eu não tenho informação para o senhor. Aí ele devolve para o juiz. Juiz, muito obrigado, mas não tem as informações lá. Então agora eu represento pelo afastamento do sigilo bancário. Se ele vai representar em juízo, que represente pelo afastamento do sigilo bancário. Que vai trazer todos os dados, entende?
Mas assim, é um ponto de vista e respeitando a divergência e quem entende diferente. Perfeito. Doutor, para finalizar aqui, última pergunta. Se o senhor virasse advogado, se o senhor se aposentasse hoje, decidiu entrar na defesa, assim, usando sua experiência, o que o senhor acha? Que uma dica para quem está nos assistindo, né? O que o senhor acha que o advogado tem que estar atento quando for analisar esse tipo de documento? O que é importante? Não só advogado, mas a acusação também, promotor de justiça, quem atua no processo penal. O que é importante quando a gente for analisar esses documentos de ter para examinar? Tá. Muito legal a sua pergunta, mas eu vou declinar a resposta e explico por quê. Como eu lhe falei, esse é um tema sensível e metade do entendimento é que ele é um documento sigiloso e um documento que não deveria ir para os autos. Se eu venho aqui e trago alguma dica para vocês, e eu acho que é justa a sua pergunta, eu acabo ofendendo aqueles meus colegas que entendem diferente de mim, né? E mais uma vez, eu não falo aqui como COAF, eu não falo aqui como polícia, eu falo aqui como um acadêmico. Como acadêmico, eu diria para você que eu teria muita honra de, ao me aposentar, ingressar na ordem. Não posso, porque no meu exercício aqui é incompatível, então não faria sentido agora. Quem sabe quando eu me aposentar. Mas eu dou uma dica para você. A minha dica é o seguinte: quando eu me aposentar, meu amigo, eu gostaria muito de trabalhar realmente na parte da prevenção à lavagem. E aí pode ser no escritório de advocacia, sem problema nenhum, mas não da defesa dos interesses do investigado. Não que eu ache que é menor, pelo contrário, dos direitos mais importantes que se tem. Mas eu acho que eu poderei contribuir mais com o sistema financeiro, ou seja, com todo esse arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu te peço desculpas por não responder objetivamente a sua pergunta, mas eu acho que meus argumentos são justos, né? Você entenderá o porquê. Eu já falou bastante, já esclareceu muita coisa aqui. Doutor, se o senhor quiser passar aqui agora para as suas considerações finais, né? Antes do senhor passar, queria desde já agradecer o senhor por ter aceitado o convite. Eu, foi uma aula muito enriquecedora. Eu, como advogado, obviamente, alguns pontos, talvez a gente não concorde, né? Talvez eu discorde E é alguns, natural, e é que é natural, e é natural, natural. mas eu acho que é muito saudável a gente ouvir alguém que trabalha, que está do outro lado, assim, de uma atuação, que tem uma outra visão. Acho que isso enriquece. Acho que isso falta muito hoje na prática jurídica. A gente não pode se fechar em bolhas, sabe? Vou só conversar com o advogado, só com quem pensa em questão de defesa, só os promotores se fecharem. Não, eu acho que o que enriquece mesmo é isso que é a democracia, né? É a pluralidade de ideias que se complementam e é assim que a gente avança, né? É assim que a gente consegue progressão, progresso. Então, muito obrigado pela sua aula, que eu aprendi muito hoje, posto que o público também tem uns comentários aqui elogiando. A doutora Fernanda Eu vi falou, caro aqui, Renato, quando se aposentar, nos dê a honra de tê-lo no SFN. sistema A Lene financeiro. falou, live Obrigado. incrível, muito aprendizado, insights valiosos Obrigado. para a nossa atuação em PLD, FTP, gratidão pelo compartilhamento de conhecimento. Então, realmente é algo que acrescentou muito para muita gente aqui, né? Se Te vocês que agradeço. estão acompanhando Queria aqui, só muito fazer obrigado também pela audiência, eu ia ter ficado agradecer. aqui até o final, foi uma live longa, né? Teve uma queda, então realmente quem ficou até o final foi persistente, muito obrigado. Não se esqueçam também de seguir o perfil, né? Toda semana eu estou aqui falando sobre temas de direito processual penal. Sigam o perfil do Dr. Carlos também. E como Lá no a gente tinha LinkedIn, porque falado no no Instagram eu começo, não uso. sigam no LinkedIn também. No seu LinkedIn você é mais ativo. Sigam aqui no Instagram também. Você vai ver, quem sabe, o senhor mais por aqui. E nós temos aqui um projeto que estamos conversando de transformar o conteúdo dessa live em um e-book. Então, Dr. Carlos, com toda essa experiência e conhecimento, vai trazer a parte do conceito e eu vou trazer a parte da jurisprudência. Alguns desses julgados que nós até citamos aqui durante a live, a minha intenção é organizar tudo isso. Tema 990, como é que o Superior Tribunal de Justiça veio caminhando, quinta, sexta turma, agora a terceira sessão uniformizou as duas turmas com base no entendimento que segue da segunda turma do STF. O STF agora
em sede de recurso extraordinário, inclusive o ministro Alexandre de Moraes é o relator, eles vão definir isso no plenário. Então, essa discussão, toda essa divergência vai talvez ser pacificada ali no STF, né? O ministro Alexandre de Moraes está à frente disso. Inclusive, teve um pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, agora de suspensão de todos os processos que tratem sobre essa temática, justamente para não ter, quem sabe, uma nulidade de um caso que posteriormente não vai ser uma nulidade, ou vice-versa, né? Então, por enquanto, é um cenário de dúvida quanto a essa questão da autorização judicial, mas eu creio que não demorará muito para nós termos essa definição, né? Então, doutor Carlos, fique à vontade para suas considerações finais, se quiser dar uma dica também, a palavra é sua. Obrigado. Doutor Hamilton, primeiro eu quero agradecer honrosamente o convite que o senhor me fez. Para mim é um orgulho estar participando com você aqui, dividir um pouco do meu conhecimento, dizer que a gente só cresce quando as ideias são expostas e a gente forma a partir delas pensamento crítico. Então, o que o senhor tem proporcionado aqui é muito valioso, eu respeito demais e quero te parabenizar por isso. A gente só vai conseguir evoluir, seja qualquer que for o tema, quando as ideias forem confrontadas. E isso não significa diminuir um ou outro, significa dizer que a gente vai construindo e vai evoluindo e vai sedimentando o conhecimento de forma que todos ganhem com isso. Então, muito obrigado por essa possibilidade, isso é muito rico, muito engrandecedor, parabéns por essa dinâmica. Eu costumo dizer que quem debate são as ideias, as pessoas apenas expõem as suas ideias e, ao final, todos aprendem um pouco. E só para dizer, assim, para finalizar mesmo, nesses meus 20 anos aí, tratando com isso, teve um momento que eu tinha certeza absoluta que o RIF era um documento de inteligência financeira, um escrito extenso, um documento puro de inteligência. Teve um momento que eu tive certeza absoluta que ele era elemento de informação e, como tal, deveria ser tratado assim. Já transitei de um lado para o outro. Por quê? Porque gente muito boa passou a escrever e passou a discutir o assunto. Isso te faz pensar e falou, pô, eu não tinha pensado sobre esse ângulo. Opa, esse ângulo é muito legal também. Confesso que hoje eu tenho o meu entendimento, não cabe a mim falar aqui, vou esperar o Supremo dizer o que é a natureza jurídica do RIF, espero que eles abordem isso no julgado, e se eles fizerem isso, eles vão nos alentar em 25 anos de discussões inúteis, porque a gente não chega a uma conclusão e é preciso alguém que venha com autoridade e diga, é isso, e a partir de hoje segue. Então, espero que o Supremo trate desse tema. Doutor, muito obrigado. Aos nossos participantes aí, meu muito obrigado também, e a gente se vê em breve, tá bom? Boa noite, doutor. Pessoal, boa noite a todos também, muito obrigado. Como eu disse, toda semana estamos fazendo aqui uma live, então aguardo a todos semana que vem. Muito obrigado a todos e boa noite. Até lá. Boa noite, meu amigo. Um abraço.